Em dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, encerrando o Império Comunista, que governou quase 300 milhões de pessoas. Com a retrospectiva, hoje é fácil ver o colapso da União Soviética como inevitável ou até óbvio. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, quase ninguém na época previu isso. O mundo foi completamente pego de surpresa. Por exemplo, segundo o historiador Neil Ferguson, quase ninguém previu o colapso da União Soviética. O número de artigos antes de 1989, nos anos 80, que diziam que isso ia acabar, dá para contar nos dedos de uma mão. Nem mesmo os mais perspicazes pensadores geopolíticos previram a queda iminente da União Soviética. Henry Kissinger é um exemplo. Nas próprias palavras dele, nenhum de nós, nem Nixon, nem eu, nem qualquer um dos conselheiros soviéticos que consultamos, jamais falou sobre a desintegração da União Soviética. George Kennan, importante geoestrategista ocidental, afirmou: é difícil imaginar algo mais estranho ou inexplicável que a súbita e total desintegração da União Soviética. Se ninguém previu por que a União Soviética colapsou, foi inevitável ou ela podia sobreviver? Neste vídeo, responderei essas perguntas, mas antes precisamos entender como ocorreu o surpreendente colapso da União Soviética. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava no auge de seu poder. Sua vitória sobre a Alemanha nazista lhe deu o controle de quase toda a Europa Oriental, da Alemanha Oriental aos Balcãs. Após a guerra, o mundo se dividiu entre nações capitalistas sob liderança dos Estados Unidos e comunistas sob a União Soviética. Os Estados Unidos odiavam o fato de a União Soviética controlar toda a Europa Oriental, mas estavam impotentes para fazer qualquer coisa. Em 1949, a União Soviética fez seu primeiro teste nuclear bem-sucedido, impedindo os Estados Unidos de desafiá-la militarmente. Sob Iósif Stalin, o Estado soviético parecia crescer e se recuperar rapidamente da guerra. Stalin manteve a estabilidade governando com mão de ferro. Em 1953, Stalin morreu, iniciando uma disputa pelo poder na União Soviética. No fim, a luta pelo poder foi vencida por Nikita Khrushchev, que parecia ter surgido do nada. Khrushchev parecia trazer grande mudança e, em 1956, criticou Stalin e condenou sua brutalidade. Esse discurso trouxe esperança para o povo da Europa Oriental, que desesperadamente queria se libertar do controle de Moscou. Em 1956, o povo húngaro se rebelou contra o governo soviético e exigiu o fim do regime comunista de partido único. A revolta foi brutalmente reprimida por Moscou, que enviou 30 mil soldados e mais de 1.000 tanques. A resposta mostrou ao mundo que o Bloco Oriental era, na prática, um império liderado por Moscou e que os países do leste europeu não podiam sair. Mesmo assim, muitos tentavam fugir do comunismo para buscar liberdade e prosperidade no Ocidente. Para aqueles que queriam escapar, havia na verdade uma rota de saída através de Berlim Ocidental. Berlim Ocidental era um enclave capitalista dentro da Alemanha Oriental alinhado ao Ocidente. Era relativamente fácil para as pessoas irem de Berlim Oriental para Berlim Ocidental e, de lá, elas podiam voar para onde quisessem. Muitos alemães orientais fizeram isso e a Alemanha Oriental perdeu grande parte de sua população, principalmente os mais bem educados. Para as autoridades da Alemanha Oriental, isso era intolerável e queriam acabar com isso. Em 1961, sem aviso, construíram um muro ao redor de Berlim Ocidental, isolando as pessoas do restante da Alemanha Oriental. O Muro de Berlim tornou as relações entre a União Soviética e o Ocidente extremamente ruins, e elas estavam prestes a piorar ainda mais. Em 1962, ocorreu a crise dos mísseis de Cuba, evento que aproximou o mundo do fim como nunca antes. Em outubro, aviões espiões americanos detectaram possíveis bases de mísseis em Cuba, o que gerou alerta imediato. Se fossem mísseis nucleares, a União Soviética poderia destruir qualquer cidade dos Estados Unidos da América a qualquer momento.
Os americanos ficaram em pânico, sem saber o que fazer. Deveriam invadir Cuba, bloqueá-la ou bombardear os mísseis? A decisão ficou mais difícil porque eles não sabiam se os mísseis eram nucleares ou estavam operacionais. Eventualmente, os americanos decidiram bloquear a ilha e impedir que qualquer carregamento militar chegasse. Navios indo para Cuba seriam inspecionados e, se tivessem equipamento militar, seriam devolvidos. A situação estava extremamente tensa e o mundo chegou muito perto de uma guerra nuclear. No fim, americanos e soviéticos acordaram remover os mísseis de Cuba e, em troca, os Estados Unidos da América retirariam seus mísseis da Turquia. O acordo evitou a guerra nuclear, mas em Moscou, os altos escalões soviéticos não ficaram satisfeitos com isso. Eles se irritaram com o acordo de Khrushchev, pois a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba seria pública, enquanto a dos mísseis americanos da Turquia seria secreta. Na cabeça deles, a União Soviética tinha perdido prestígio. No final, eles forçaram Khrushchev a renunciar em 1964, e ele foi substituído por Leonid Brezhnev. Brezhnev foi um general importante na Segunda Guerra Mundial e um dos líderes soviéticos mais conservadores. 4 anos depois, em 1968, ele enfrentou seu primeiro grande desafio com a revolta na Tchecoslováquia, outra nação do leste europeu. Um novo líder assumiu o poder e queria ampliar direitos políticos e tornar a economia mais capitalista. Como você pode imaginar, as autoridades soviéticas não iam permitir isso. Em agosto, enviaram 250 mil homens para barrar as reformas e instalar um novo líder fantoche. O povo tcheco tentou resistir, mas foi esmagado pela força militar avassaladora. Os Estados Unidos e o Ocidente se indignaram com a brutalidade, mas nada fizeram. Na verdade, nos anos seguintes, os americanos começaram a adotar uma política totalmente nova em relação à União Soviética, conhecida como detente. Detente significava maior envolvimento com Moscou, mais comunicação e aceitação de reivindicações soviéticas. Isso gerou conversas entre as superpotências, resultando em acordos de controle de armas e direitos humanos. O próximo grande evento para a União Soviética foi sua guerra com o Afeganistão, que começou em 1979. O Afeganistão compartilhava uma longa fronteira com a União Soviética e estava politicamente instável desde 1973, quando o rei foi deposto em um golpe de Estado. O novo governo tentou modernizar, mas logo ficou autoritário e perdeu apoio popular. Comunistas apoiados por Moscou derrubaram o governo e executaram o presidente. Porém, o novo governo logo entrou em caos quando os comunistas começaram a brigar entre si. Os líderes soviéticos em Moscou temiam que a instabilidade no Afeganistão se espalhasse e afetasse seus territórios na Ásia Central. Em dezembro de 1979, os soviéticos intervieram, enviando forças especiais para matar o chefe de Estado afegão e colocar um líder fantoche. Mas isso saiu pela culatra e levou a uma guerra civil em larga escala, exigindo centenas de milhares de soldados soviéticos. A União Soviética lutou para sustentar seu governo fantoche contra a resistência islâmica apoiada pelos Estados Unidos. Enquanto a guerra acontecia, importantes acontecimentos internos ocorreram na União Soviética. O líder soviético Leonid Brezhnev morreu e não estava claro quem deveria substituí-lo. A União Soviética teve 2 líderes idosos que morreram logo após assumir o cargo. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder como líder enérgico disposto a mudar a política soviética. Muitas das intenções de Gorbachev eram bem fundamentadas. Com a economia soviética estagnada e a vida cotidiana piorando, Gorbachev iniciou um amplo programa de reformas. Houve reformas econômicas que permitiram certo grau de livre mercado e capitalismo. O objetivo não era extinguir a economia planejada, mas tornar o socialismo mais eficiente para melhor atender os cidadãos soviéticos. Também ocorreram mudanças políticas, como eleições permitidas e mais autonomia aos Estados-membros. A censura diminuiu e alguns meios independentes foram permitidos. Apesar dos esforços de Gorbachev para modernizar,
a União Soviética ainda enfrentava grandes problemas. A guerra no Afeganistão estava indo extremamente mal, custando a eles um grande número de homens e uma quantidade enorme de dinheiro. Em 1986, ocorreu outro grande desastre, o derretimento na usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl foi um desastre de imagem para o Partido Comunista. Primeiro, tentaram esconder e ficaram dias sem divulgar comunicado. Mesmo quando divulgaram, muitas informações foram retidas por muito tempo. O mais grave foi a demora das autoridades soviéticas em evacuar a área, colocando pessoas em risco. Como era de se esperar, o público se indignou e o governo soviético ficou mal visto. Nos anos seguintes, os problemas se acumularam para as autoridades soviéticas. A guerra no Afeganistão foi mal e, em 1988, tiveram que retirar suas forças. Eles tinham mais de 500 mil de pessoas no país e ainda assim não conseguiram manter seu governo fantoche no poder. Em 1988 surgiram os primeiros sinais de que a União Soviética poderia colapsar. Para entender a queda da União Soviética, é essencial distinguir entre ela e seus estados fantoches do leste europeu, o Bloco Oriental. O Bloco Oriental reunia países como Polônia, Hungria e Alemanha Oriental, que eram considerados independentes. Na verdade, era ficção. Essas nações eram governadas por governos sob controle de Moscou. Esses países não eram oficialmente parte da União Soviética. A União Soviética era um país composto por Estados-membros. Sua estrutura era, na verdade, um pouco parecida com a dos Estados Unidos, com vários Estados Unidos, formando uma única nação. A União era composta por 15 Estados-membros, incluindo os Bálticos, como Estônia e Letônia, o Cáucaso, como Geórgia e Armênia, a Ásia Central, como Cazaquistão e Tadjiquistão, e alguns outros, como Ucrânia, Bielorrússia e, é claro, a própria Rússia. Embora teoricamente os Estados-membros fossem iguais na União, na prática a Rússia e Moscou sempre dominaram. A estrutura começou a desmoronar em fevereiro de 1988, quando eclodiu a Guerra Civil no Cáucaso. 2 Estados-membros soviéticos, Armênia e Azerbaijão, entraram em guerra pela região disputada de Nagorno-Karabakh. Moscou até tentou intervir, mas não conseguiu parar os combates, mostrando-se impotente. Esse momento foi fundamental. As populações do Bloco do Leste perceberam a impotência de Moscou para controlar seus Estados-membros e viram chance de se libertar. Em abril de 1988, uma onda de protestos, greves e distúrbios ocorreu na Polônia. O regime comunista polonês foi abalado por distúrbios e iniciou negociações com o Sindicato Solidariedade, responsável pelas greves. A Solidariedade pediu o fim do Partido Único e eleições livres. As coisas também saíram do controle na União Soviética, especialmente nos Bálticos. Em novembro, a Estônia declarou soberania. Isso não foi uma declaração de independência, mas o primeiro passo para isso. Isso basicamente significava que as leis estonianas agora eram superiores às leis da União Soviética. Quase todos os Estados-membros da União declararam primeiro soberania e depois independência. No fim de 1988 já surgiam sinais do que viria, mas foi em 1989 que a represa realmente se rompeu. Na Polônia, o Sindicato Solidariedade obteve um acordo que aboliu o Partido Único e criou um Senado democrático. 2 meses depois, houve uma eleição parlamentar e a Solidariedade venceu com 59% dos votos. Foi uma mensagem clara ao mundo de que a Polônia rejeitava o comunismo. Os Bálticos também continuaram em seu caminho rumo à independência, com Lituânia e Letônia declarando soberania. Em agosto, ocorreu a grande manifestação Caminho Báltico, com 2 milhões de pessoas formando uma corrente humana. A corrente se estendeu por cerca de 700 quilômetros, unindo as capitais dos 3 estados bálticos. Foi uma demonstração pacífica, mas poderosa, do desejo deles de serem livres. Alguns meses depois, a Hungria iniciou o processo de afastamento do comunismo, quando começou as negociações para acabar com o regime de partido único.
No dia 9 de dezembro de 1989, ocorreu o evento mais famoso do processo, a queda do Muro de Berlim. Isso ocorreu após um funcionário da Alemanha Oriental anunciar por engano o fim das restrições de viagem entre Berlim Oriental e Ocidental. Houve confusão e milhares de berlinenses orientais correram aos postos de fronteira, sobrecarregando os guardas que abriram os portões. Após décadas, pessoas atravessaram livremente entre Berlim Oriental e Ocidental. Grande parte da Europa Oriental desafiava Moscou abertamente, sem reação das autoridades soviéticas. Na Tchecoslováquia, um grande protesto em novembro forçou a liderança comunista a renunciar e permitiu eleições democráticas no ano seguinte. Na Romênia, o líder comunista Nicolae Ceausescu tentou manter o poder, mas acabou morto após os militares se voltarem contra ele. No fim de 1989, todos os países do Bloco Oriental já tinham se livrado dos governos comunistas ou estavam prestes a isso. A União Soviética também promovia reformas liberais. Gorbachev implantou o multipartidarismo e em março de 1990, realizou a primeira eleição presidencial livre da União Soviética. Ele acabaria vencendo a eleição por uma grande margem. No entanto, a introdução de um sistema multipartidário significou que seus poderes eram muito mais limitados do que antes, e ele enfrentou uma oposição muito mais forte. Alguns criticavam suas políticas por enfraquecerem a União Soviética, enquanto outros exigiam reformas mais radicais e o fim do comunismo. Em 1990, a maior parte da Europa Oriental já estava livre de Moscou, mas oficialmente a União Soviética ainda existia. Isso mudou em março de 1990, quando a Lituânia se tornou o primeiro Estado-membro soviético a declarar independência. Moscou realmente tentou impedir que isso acontecesse, implementando um bloqueio econômico que afetou gravemente a economia da Lituânia. Após 11 semanas, ambos os lados aceitaram negociar e o bloqueio foi suspenso. Isso não impediu outros Estados-membros de seguirem o exemplo da Lituânia. Nos meses seguintes, Estônia e Letônia declararam independência e outros estados, como Geórgia, Ucrânia e Bielorrússia, proclamaram soberania. Mais curioso, a Rússia também declarou soberania. Isso ocorreu devido ao forte nacionalismo russo, insatisfeito com o envio de dinheiro para outras regiões da União. Ao declarar soberania, a Rússia estava, na prática, enviando um sinal de que não queria mais fazer parte da União da qual era líder. Ainda havia pessoas na Rússia que queriam a sobrevivência da União Soviética, como mostram dois eventos de 1991. Em janeiro, Moscou ordenou ocupação militar na Lituânia para tentar impedir sua saída. Forças militares soviéticas, incluindo paraquedistas, tanques e forças especiais, avançaram sobre Vilnius, a capital da Lituânia. O objetivo era tomar a infraestrutura-chave e restabelecer o controle soviético. As forças soviéticas atacaram a torre de televisão, um símbolo do movimento de independência da Lituânia e um importante centro de comunicações. Mesmo assim, civis desarmados foram às ruas contra as forças soviéticas. Domingo Sangrento deixou 14 civis mortos e mais de 700 feridos. As mortes causaram indignação e, diante da pressão internacional, as forças soviéticas se retiraram. Apesar do fracasso, linhaduras soviéticos tentaram impedir a dissolução da União em agosto com um golpe. No dia 19 de agosto, enquanto Gorbachev estava de férias, os líderes do golpe o colocaram em prisão domiciliar e disseram ao público que ele estava doente demais para governar. Em seguida, eles declararam estado de emergência e enviaram soldados e tanques para tomar o controle de Moscou. O líder do golpe fez coletiva e se declarou presidente interino junto a outros membros linha dura do Partido Comunista. Segundo ele, isso era necessário para evitar o caos no país. Os golpistas não conseguiram neutralizar o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Yeltsin condenou o golpe e convocou protestos em massa. Milhares de civis em Moscou e outras cidades protestaram, e muitos soldados desertaram para o lado de Yeltsin. Em 3 dias, o golpe caiu e os líderes fugiram. Aquele golpe fracassado foi a última grande tentativa de salvar a União Soviética. Ao longo de 1991,
mais Estados-membros continuaram a declarar independência e nada foi feito para detê-los. Em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev assinou a dissolução da União Soviética, tornando-a lei. O Império Comunista, que existiu por 7 décadas, não existia mais. Então foi isso que aconteceu, né? O colapso total da União Soviética e a independência de todos os seus Estados-membros. Por que isso ocorreu? Por que a União Soviética não sobreviveu? Primeiro, é importante destacar como a economia soviética era inferior à do Ocidente. Durante sua existência, o povo da União Soviética teve padrão de vida bem inferior ao do Ocidente capitalista. As pessoas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental viram suas vidas melhorarem dramaticamente logo após a Segunda Guerra Mundial, enquanto as condições nos países comunistas permaneceram praticamente as mesmas. Vamos ilustrar isso analisando um dos bens de consumo mais importantes, os carros. Após a guerra, houve um grande aumento nas vendas de carros no Ocidente, e no fim dos anos 1950, quase 60% das famílias tinham um carro. Na União Soviética, só 2 ou 3 em 1000 tinham carro. Essa tendência continuou nas décadas seguintes. Nos anos 1980, quase todas as famílias nos Estados Unidos da América tinham carro, enquanto na União Soviética esse índice nunca superou 10%. Isso ocorria porque conseguir um carro na União Soviética era um verdadeiro pesadelo. Por exemplo, imagine que você era um operário de fábrica na Rússia e queria comprar um carro. O principal problema seria conseguir o dinheiro, pois isso custaria quase 1 ano de salário. Mesmo com dinheiro, você ainda não poderia simplesmente comprar um carro. Você precisaria ir ao empregador ou sindicato e fazer um pedido por escrito. Em seguida, teria que justificar a necessidade de um. Então, você seria avaliado em aspectos como se era um trabalhador produtivo e um bom cidadão. Você realmente acreditava no comunismo? Participou da juventude comunista? Qualquer mancha no seu nome pode ser motivo para negar seu pedido. Vamos supor que você era um cidadão comunista exemplar, então passou no teste com louvor. Agora vem a espera. Meses depois, descobriria que seu pedido foi aceito. Agora você já pode pegar seu carro, certo? Não. Infelizmente, havia uma escassez tão grande de carros que nem mesmo aqueles que foram aprovados conseguiam sempre obtê-los. Os sindicatos definiam quem recebia os carros por um sistema burocrático, muitas vezes dependendo de sorte e conexões. No fim, um cidadão soviético comum levava de 7 a 10 anos para conseguir um carro. Se você tiver bons contatos, conseguirá um mais rápido e talvez até carros ocidentais melhores. Leonid Brezhnev, por exemplo, tem vários carros ocidentais como Rolls-Royce, Mercedes e Cadillac. No Ocidente, o processo para conseguir um carro era tão simples quanto sair e comprá-lo. Nos Estados Unidos, eles normalmente custavam cerca de 3 a 4 meses de salário. Essa diferença gritante na posse de carros se reflete em muitas outras áreas da vida, por exemplo, na alimentação. Tabela mostra o consumo de alimentos na União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos nos anos 1970. Como pode ver, os soviéticos consumiam mais pão e menos carne. Isso acontecia porque a produção de alimentos havia estagnado. Nos anos 1950, a produção agrícola crescia cerca de 9% ao ano. Porém, nos anos 1960, a situação piorou e a produção caiu. Em 1963, a colheita foi de 107 milhões de toneladas, menor que os 135 milhões do ano anterior, fazendo as pessoas gastarem mais da renda com comida. Até nos anos 1970, famílias soviéticas gastavam cerca de 2/5 da renda em comida, bem mais que no Ocidente. Alguns diziam que o comunismo era superior ao capitalismo, mas isso era uma ficção. Por exemplo, frequentemente se afirmava que a União Soviética nunca teve desemprego. Embora seja verdade que o governo soviético, em teoria, oferecia um emprego para todos, muitos desses empregos eram, na prática, pessoas desperdiçando seu tempo. As pessoas eram empregadas para fazer coisas desnecessárias ou inúteis, o que significava que, na realidade, estavam desempregadas, mesmo tendo que comparecer a um local de trabalho. Esse fenômeno, chamado desemprego oculto,
afetava dezenas de milhões na União Soviética. Ainda assim, havia pessoas sem local de trabalho, que nem eram incluídas nas estatísticas oficiais. Um historiador da economia soviética estimou que o desemprego real nas principais cidades era de 8% índice não reconhecido pelo governo soviético. A situação da moradia era terrível e tornava a vida desagradável para os cidadãos soviéticos. O governo soviético, na verdade, se orgulhava do fato de não haver pessoas sem teto nas ruas. Isso era basicamente verdade, mas desconsidera as condições terríveis em que as pessoas viviam. Os apartamentos do governo eram muito pequenos e mal construídos. Faltavam apartamentos, então vários viviam apertados com várias famílias em um só lugar. Para entrar na lista de espera por um novo apartamento, a pessoa precisava ter um espaço de moradia de menos de 5 metros quadrados. Mesmo assim, o processo era extremamente lento e provavelmente eles teriam que esperar por anos. Algumas pessoas não viviam em casas. Grande parte da população fora das grandes cidades vivia em alojamentos, sem banheiro ou água encanada. Apesar da situação ruim, ainda havia pessoas em situação de rua. As pessoas eram chamadas de forma eufemística de sem residência definida. Elas costumavam se refugiar no topo dos arranha-céus de Moscou, entre canos e dutos. A situação era tão ruim nos serviços de saúde. A saúde era prioridade para os líderes soviéticos e, teoricamente, todos tinham acesso médico. Na prática, a maioria dos hospitais soviéticos carecia de equipamentos. Luvas e agulhas precisavam ser reutilizadas, enquanto equipamentos modernos como máquinas de ressonância magnética eram quase inexistentes fora das grandes cidades. Como esperado, os resultados de saúde eram bem piores que no Ocidente. Em 1979, a taxa de febre tifoide era 30 vezes e a de sarampo 20 vezes maior que nos Estados Unidos. Só 40% dos casos de câncer de colo do útero na União Soviética eram detectados antes do estágio terminal, contra 70% nos Estados Unidos. Por fim, destaco a grande restrição às liberdades pessoais. Não falo só de liberdade de expressão ou direito de protestar, ambos obviamente inexistentes. Estou me referindo às leis draconianas sobre a liberdade de movimento, que em retrospecto parecem quase medievais. Os cidadãos soviéticos eram obrigados a permanecer onde estavam devido a um sistema opressivo de passaportes internos e precisavam de aprovação estatal para se mudar dentro do país. Esses passaportes internos foram usados até o fim, mesmo nos anos 80. Vimos como o sistema soviético era ruim e até maligno, tornando-se extremamente impopular. Talvez a maior demonstração de quanto as pessoas não gostavam de viver sob a União Soviética seja o fato de que, sempre que tinham a chance, elas iam embora. Por muito tempo, a maneira mais fácil de sair do bloco soviético era por Berlim, porque era o único lugar onde não havia uma fronteira. Entre 1951 e 1955, 1,5 milhão de pessoas migraram de Berlim Oriental para Ocidental. Em comparação, só cerca de 300 mil pessoas fizeram o caminho inverso. Isso era um grande problema para os soviéticos, porque muitas vezes as pessoas que estavam saindo eram os cidadãos mais talentosos, artistas, cientistas e atletas. Um bom exemplo é o bailarino Rudolf Nureyev, que foi um dos melhores dançarinos de sua geração. Ele foi convidado pela França para se apresentar em Paris e as autoridades soviéticas permitiram sua ida para exibir sua supremacia cultural ao Ocidente. Durante todo o tempo lá, ele foi constantemente vigiado por agentes soviéticos para evitar sua fuga. No fim, tudo foi em vão, já que Nureyev escapou e viveu no Ocidente até os anos 1980. A maioria das pessoas não podia sair. Os controles de fronteira eram rigorosos e fugir era quase impossível. A única rota por Berlim foi bloqueada com a construção do muro em 1961. Desde então, quem tentasse fugir por Berlim era baleado. Cerca de 600 pessoas foram mortas por guardas da Alemanha Oriental ao tentar escapar. Outro exemplo da impopularidade do sistema é que houve muitas revoltas contra ele. O domínio soviético foi especialmente difícil para o povo da Europa Oriental, onde ocorreram as revoltas.
A primeira grande revolta ocorreu na Alemanha Oriental em 1953, após o Partido Comunista exigir que os trabalhadores recebessem menos. Os líderes da Alemanha Oriental reprimiram a revolta com apoio dos tanques soviéticos, matando 125 pessoas. Então, 3 anos depois, houve a revolta na Hungria. Isso ocorreu quando Nikita Khrushchev criticou Stalin em discurso e prometeu liberalizar a União Soviética. Os campos de trabalho brutais seriam fechados e haveria menos censura e vigilância. Estudantes na Hungria viram nisso chance de se libertar do controle soviético e organizaram grandes protestos em Budapeste. Suas exigências logo ganharam apoio popular e, dias depois, declararam um novo governo que rompeu com a União Soviética. Como a situação estava ficando totalmente fora de controle, Moscou decidiu invadir o país e restaurar a ordem, enviando 30 mil soldados e mais de 1.000 tanques para reprimir brutalmente a revolta. O Partido Comunista Húngaro voltou ao poder, mas a um alto custo. Mais de 2.000 húngaros foram mortos e 200.000 fugiram do país. Depois, ocorreu uma terceira grande revolta na Tchecoslováquia, em 1968. Novamente, a União Soviética reprimiu a revolta com força, enviando quase 500 mil de soldados e 6.000 tanques. O comunismo foi restabelecido no país e dezenas de milhares fugiram. Espero ter convencido você de que a União Soviética era podre, corrupta e muito impopular. Essas são razões importantes para explicar por que era provável que ela colapsasse. Ainda assim, não considero essa uma resposta satisfatória para explicar por que ela caiu naquele momento. Afinal, existem muitos governos ao redor do mundo que são incrivelmente impopulares e oferecem uma qualidade de vida terrível para seus cidadãos, e mesmo assim eles persistem. Um exemplo é a Venezuela. Ela tem um governo que levou o país ao colapso e é odiado pela grande maioria dos seus cidadãos, e mesmo assim continua no poder. O governo iraniano é odiado pelo povo, mas ainda assim não conseguem derrubá-lo. Há outros como Coreia do Norte e Cuba, a lista não acaba. Então, se ser apenas impopular não é uma boa resposta para a pergunta de por que a União Soviética caiu, qual é? Para responder, é importante analisar mais de perto como ocorreu o processo de independência na prática. Um exemplo disso é o que ocorreu na Estônia. Desde 1987, os estonianos promoveram grandes manifestações anuais exigindo independência de Moscou. A primeira manifestação foi na praça central da capital em 23 de agosto. Os protestos reuniram cerca de 7.000 pessoas por um dia, mas ainda assim foram marcantes. Antes, todos os protestos eram reprimidos, mas agora Moscou praticamente não reagiu. No ano seguinte, as manifestações voltaram, agora muito maiores, com 300.000 estonianos protestando no país. Mesmo assim, Moscou não agiu, esperando que concessões acalmassem os manifestantes. Alguns linhaduras da elite soviética pediram uma resposta mais firme e estado de emergência, mas foram ignorados. Com Moscou não fazendo nada, os protestos na Estônia cresceram cada vez mais. Com a população deixando claro que queria independência, todas as atenções se voltaram ao Soviete Supremo da Estônia, principal órgão legislativo da República. Sob pressão dos manifestantes, o Soviete Supremo declarou a soberania da República em novembro de 1988. Foi o primeiro Estado da União Soviética a fazer isso. Só para esclarecer, declarar soberania não era o mesmo que independência. Isso significava que, na Estônia, as leis locais prevaleceriam sobre as de Moscou. Foi um ousado desafio às autoridades soviéticas. Como responderiam? Eles precisavam fazer algo drástico e decisivo, caso contrário, a Estônia iria sair. No final, Moscou fez muito pouco. Fez algumas declarações pouco convincentes, acusando os manifestantes de serem extremistas e antirrussos. Como era de se esperar, isso não teve efeito e a Estônia seguiu rumo à independência. Em 23 de agosto de 1989 ocorreu a mais impressionante demonstração, o Caminho Báltico. Foi uma corrente humana de 2 milhões de pessoas que atravessou as fronteiras dos 3 estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia.
atingiu um quarto da população dos países bálticos e se estendeu por quase 700 quilômetros. O gesto foi ousado e atraiu grande atenção internacional. Em março de 1991, fizeram um referendo e quase 80% da população votou pela independência. A República da Estônia foi proclamada apenas alguns meses depois. Com isso, a Estônia se libertou de Moscou e conquistou sua independência. Agora, essa é apenas a história da Estônia e, claro, cada país teve uma experiência um pouco diferente ao conquistar a independência, mas acho que o exemplo da Estônia é bastante representativo. Quero destacar que Moscou quase não fez nada para manter o país na União. Não houve tanques, massacres ou violência. Isso foi verdade para quase todos os países. Na verdade, Moscou só recorreu à violência em poucos locais. É fácil esquecer disso agora, mas, quando você pensa a respeito, o fato de Moscou ter feito tão pouco para impedir a desintegração da União Soviética é absolutamente impressionante. Diversos países que conquistavam a independência foram controlados pela Rússia por séculos. Muitos pensavam que eles eram a própria Rússia. A Estônia é um bom exemplo. Ela fazia parte do Império Russo desde 1710, quase 3 séculos. Acho surpreendente que Moscou tenha permitido sua independência sem um único tiro. Outro exemplo é a Ucrânia. Grande parte da Ucrânia integrou o Império Russo desde o fim dos anos 1600. A Crimeia foi tomada em 1783. Para muitos na Rússia, a Ucrânia era vista como parte do país. Mesmo assim, quando a Ucrânia declarou independência, Moscou não impediu que ela virasse um estado separado. Se você perguntasse a um historiador nos anos 80 o que Moscou faria, se a Ucrânia buscasse independência, ele provavelmente diria que enviariam tanques. Acho que ele provavelmente teria achado a ideia de que Moscou não faria nada extremamente improvável. Então a pergunta é por quê? Por que Moscou reagiu assim? Por que não quiseram usar a força para manter o Império unido? Bem, para mim é muito difícil decidir se foi mais uma questão dos líderes soviéticos não serem capazes de fazer o que era necessário ou de não estarem dispostos. Primeiro, vamos dar uma olhada nos motivos pelos quais eles não foram capazes de fazer isso. No fim dos anos 1980, a União Soviética enfrentava grave crise. A economia estava pior em décadas, com filas e prateleiras de supermercados vazias. Produtos comuns em 1985, como açúcar e sabão, sumiram das prateleiras em 1989. As pessoas recorriam ao mercado negro para itens básicos como pão e carne. Essas faltas ocorriam devido à estagnação da economia. O crescimento do produto interno bruto per capita havia desacelerado para apenas 1,5%. No final dos anos 60, tinha sido quase o dobro disso. Isso obrigava a União Soviética a depender mais das importações ocidentais, gerando um déficit comercial insustentável. Esse déficit precisava ser coberto com empréstimos e assim a dívida disparou. A dívida soviética com bancos ocidentais aumentou de 27 para 39 bilhões de dólares entre 1985 e 1986, mais de 40% em um ano. Esses problemas econômicos foram agravados pelos conflitos que estavam acontecendo na época. O maior deles é, claro, a guerra no Afeganistão. Mais de 600 mil soldados soviéticos apoiaram o governo comunista afegão, mas após anos de combate, se retiraram sem resultados. Em 1988 ocorreu o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, pela região disputada de Nagorno-Karabakh. O conflito iniciou quando armênios étnicos em Nagorno-Karabakh exigiram unir-se à Armênia, gerando violência entre as duas repúblicas. A liderança soviética tentou restaurar a ordem enviando tropas, mas, relutante em usar a força, perdeu o controle. Outro fator da crise foi o desastre de Chernobyl em 1986. Chernobyl não apenas expôs a ineficiência do Estado soviético, mas também corroeu o pouco de fé que o povo ainda tinha no governo. O desastre também gerou altos custos. O recém-nomeado primeiro-ministro chamou Chernobyl de um golpe repentino e devastador para a nossa economia fragilizada. No geral,
A União Soviética estava em um estado de crise profunda, o que tornava muito difícil para os líderes soviéticos fazerem qualquer coisa para impedir que os países saíssem. Mesmo que não estivessem em um estado tão ruim, ainda assim teria sido difícil. É importante lembrar que o colapso da União Soviética foi essencialmente 14 países querendo independência ao mesmo tempo. Teria sido bastante esmagador até mesmo para um estado forte e robusto. Então, fica claro que os líderes soviéticos mal estavam em posição de fazer o que era necessário para manter a União unida, mas mesmo na medida em que estavam, eles não estavam dispostos. Acredito que muitos líderes soviéticos deixaram de acreditar no projeto. Para ilustrar, vamos focar em dois dos principais nomes dessa história, Gorbachev e Yeltsin. Mikhail Gorbachev tornou-se líder soviético em 1985, com a expectativa de trazer novas ideias à política. Ao assumir o poder, Gorbachev acreditava na União Soviética e no comunismo, mas via erros na forma como foram implementados. Ele não gostava da falta de liberdade na União Soviética e achava que o comunismo não deveria ser assim implementado. Ele viu a necessidade de mudança radical e iniciou amplo programa de reformas. Uma das principais mudanças foi autorizar eleições livres em sistema multipartidário. Até então, só era permitido a existência de um partido na União Soviética, o Partido Comunista, mas agora as pessoas teriam opções não comunistas nas urnas. É importante notar que Gorbachev não estava tentando derrubar o comunismo. Ele não achava que eleições livres fossem uma ameaça, porque presumia que todos votariam nos comunistas. Outra grande mudança foi a intenção dele de reduzir a censura e permitir mais liberdade de expressão. Ironicamente, as reformas de Gorbachev visavam melhorar o funcionamento e a longevidade da União. Ele realmente acreditava no projeto, mas não achava que Moscou deveria forçar as pessoas a fazerem parte dele contra a vontade delas. O compromisso dele de permitir que países como a Polônia agissem livremente era maior do que o de manter a União unida. Por exemplo, em junho de 1989, a Polônia elegeu seu primeiro governo não comunista. Todos pensavam que Moscou não toleraria e tomaria medidas drásticas. No entanto, mesmo sendo comunista, Gorbachev acreditava que as pessoas não deveriam ser forçadas a viver sob o comunismo. Ele disse em um discurso ao Conselho da Europa: "A ordem social e política de certos países europeus mudou no passado e pode mudar novamente no futuro. Isso é uma questão exclusiva dos próprios povos decidirem. É escolha deles. Qualquer interferência em assuntos internos ou limitação da soberania dos estados é inadmissível." Esse sentimento era estranho aos líderes soviéticos anteriores e surpreendeu quase todos. Gorbachev basicamente permitiu que a Polônia saísse do bloco oriental. Outro exemplo de homem pouco disposto a manter a União Soviética foi Boris Yeltsin. Yeltsin era membro do Partido Comunista desde 1961 e rapidamente subiu na hierarquia. No começo, apoiava as reformas de Gorbachev, mas queria que fossem mais profundas e rápidas. Yeltsin, essencialmente, não acreditava no comunismo. Ele queria ver uma liberalização completa dos mercados livres na União Soviética. Ele ficou tão desiludido com o Estado soviético que, em 1987, renunciou ao Politburo do Partido Comunista. Foi um movimento surpreendente. Ninguém na história jamais havia renunciado voluntariamente àquela posição extremamente privilegiada. Ele acusou líderes soviéticos de não apoiarem de fato as reformas liberais de Gorbachev. Yeltsin não estava comprometido com a União Soviética por uma razão bastante irônica. Ele se importava principalmente com os interesses russos. Na época, havia de fato uma vertente nacionalista na política russa. Muitos russos, assim como Yeltsin, estavam cansados de a Rússia subsidiar outros estados da União Soviética. Yeltsin exigiu mais soberania russa em relação à União Soviética. Com Gorbachev e Yeltsin como seus dois líderes mais poderosos, a União Soviética era basicamente liderada por homens que não acreditavam nela. Por isso, é natural que ela tenha colapsado. É importante ressaltar que havia homens que pensavam diferente e estavam muito mais comprometidos em manter a União unida. Por exemplo, havia uma facção no parlamento soviético chamada Soyuz,
que era fortemente contra as reformas liberalizadoras de Gorbachev. Exigiam a saída de Gorbachev, a dissolução do parlamento e o banimento dos partidos políticos. Eles exigiam declaração imediata de lei marcial e entrega do poder a um comitê militar, que faria tudo para impedir a desintegração da União. Soyuz não era o único grupo contra Gorbachev. Em 1991, um grupo de figuras públicas escreveu a carta Uma Palavra ao Povo, criticando Gorbachev e Yeltsin e pedindo para evitar o colapso da União Soviética. Talvez o melhor exemplo de uma tentativa de impedir o colapso tenha sido o golpe fracassado em agosto de 1991. Linhaduras soviéticos, prevendo o futuro, tentaram impedir o que estava por vir. Gorbachev foi posto em prisão domiciliar e milhares de tropas enviadas a Moscou para controlar a cidade. Havia um número razoável de pessoas a favor do golpe, já que era óbvio que, sob a liderança de Gorbachev, a União Soviética logo se desintegraria. No final, porém, o golpe fracassou porque simplesmente não tinha apoio suficiente. Muitos dos soldados que deveriam controlar Moscou desertaram e um grande número de pessoas saiu às ruas. Moradores das cidades temiam que, se o golpe fosse bem sucedido, a opressão que sofreram por anos voltaria. O fracasso total do golpe e a falta de apoio mostram quanta apatia existia sobre a sobrevivência da União Soviética. Naquele momento, todos viam que eu estava prestes a colapsar e algo drástico era preciso para evitar isso. O golpe apresentou uma última oportunidade de manter a União unida e, mesmo assim, muitas pessoas, tanto entre a população quanto entre as elites, não o apoiaram. Acredito que a apatia foi a principal razão da queda da União Soviética. É impossível saber se ela teria sobrevivido, mas acho plausível caso os líderes soviéticos estivessem mais dispostos a usar a força. A relutância de pessoas como Gorbachev em usar a violência é, na verdade, algo bastante incomum ao longo da história. Outros líderes na época eram mais determinados a manter o poder. Um exemplo é o líder comunista romeno Nicolae Ceausescu. Ceausescu esteve no poder por cerca de 24 anos e foi incrivelmente brutal e opressor. Ele criou uma polícia secreta que era uma das mais temidas do mundo. Quando houve uma rebelião em 1987, ele não hesitou em usar violência contra os manifestantes. Outro exemplo de regime disposto a ser implacável para manter o poder é o Partido Comunista Chinês. Em junho de 1989, ele comandou o massacre da Praça da Paz Celestial. Isso aconteceu porque houve manifestações pacíficas de estudantes pedindo reformas políticas e mais liberdades. O Partido Comunista Chinês reprimiu brutalmente, enviando tropas e tanques para conter as manifestações e matando milhares. Acredito que a União Soviética caiu principalmente porque seus líderes não quiseram agir com tanta brutalidade. Um assessor de Gorbachev disse que ele não teve coragem de repetir um Tiananmen. Bastava reprimir os primeiros sinais de separatistas e radicais para a União Soviética se manter saudável. No entanto, isso significaria abrir mão do sonho de trazer democracia ao país e prejudicaria seu prestígio como reformador. Em conclusão, há muitas razões pelas quais a União Soviética caiu. Seus problemas econômicos e baixa qualidade de vida tornavam provável sua queda em algum momento. Na minha opinião, o fato de ter caído quando caiu se deve provavelmente às decisões e ações de um pequeno grupo de homens. O fato de pessoas como Gorbachev terem permitido que a União Soviética caísse sem recorrer a muita violência lhe rendeu respeito entre muitos no Ocidente. Para alguns, como Vladimir Putin ou o Partido Comunista Chinês, ele é desprezado. Uma das melhores citações que demonstram isso vem do filho de Deng Xiaoping, o ex-presidente do Partido Comunista Chinês. Ele disse uma vez a um jornalista americano: "Meu pai acha que Gorbachev é um idiota."